Muito bom dia, então, pessoal. Vamos dar início à nossa aula. Ainda não chegou o pessoal aí, mas vamos cumprir com a pontualidade aqui, tentando sempre iniciar no horário. Eu recobro aqui a nossa aula de ontem, né? Nós tivemos uma análise da responsabilidade tributária por parte de terceiros, né? Outras pessoas que possam vir a responder. Então, eu concluo agora aqui a aula, fazendo fechamento com o que a gente viu ontem e encerramos ali analisando a responsabilidade do sócio de pessoa jurídica para a gente chegar em dois institutos que criam uma transferência da responsabilidade que eu não falei ontem. E aí a gente fecha esse ciclo aqui dessa parte da matéria. Então eu estou reproduzindo aqui o quadro que resume um pouco das últimas aulas, né? Então estávamos falando lá da responsabilidade de terceiro e quais os dispositivos que tratam do tema. E aí na aula de hoje eu quero abordar com vocês aqui um instituto chamado substituição tributária. Tá? Esse instituto aqui, se vocês forem conversar com profissionais da área, por exemplo, substituição tributária. Os profissionais da área vão chamar isso aqui de, popularmente as pessoas falam ICMS, que é o imposto, ST, substituição tributária. Tá? Vamos entender o que é esse instituto, mas antes, para vocês entenderem como é que funciona esse instituto, que é um negócio meio complexo, é importante entender a lógica conectada com a aula de ontem. Qual era a lógica da aula de ontem? Nós falamos de fisco-contribuinte, relação que se estabelece por lei, e aí a lei estabelece um terceiro. Por alguma razão, botou mais uma pessoa dentro da relação jurídica, certo? Então essa era a tônica da aula de ontem. E a gente estudou várias hipóteses em que um terceiro pode vir a ser responsabilizado por essa obrigação, tá? Deixa eu só encostar a porta aqui para não perturbar meus colegas. Vamos lá. Então, considerando esse o fio condutor, a inclusão de terceiros numa relação jurídica que não lhes diz respeito, esse aqui é um desses institutos, tá? Então, o substituto tributário, ele vai substituir, como a própria palavra deixa antever, um terceiro. Deixa eu ver se eu consigo aqui, substituição tributária. Vamos ver se eu tenho um desenho para não ter que usar meus dotes artísticos aqui e vocês ficarem apavorados. Tem um desenho bem legal aqui. Tem um desenho bem bacana que eu acho que eu vou conseguir compartilhar com vocês. Senão ia ficar um troço meio horrendo. Mas o quadro não deixa. Vamos ver se eu boto no chat aqui, daí vocês vão poder abrir a imagem. Ele veio o link e não veio a imagem. Espera aí que eu já corrijo esse troço. Agora deu. Vocês devem ter recebido aí a imagem no chat.
Ao invés de eu fazer aqueles desenhinhos, tá, gente? Eu vou fazer X, para não exigir demais aqui da minha capacidade artística, tá? O que acontece com o ICMS, que vai ser o imposto que eu vou usar como exemplo, tá? Imaginem que esse é um imposto que incide sobre toda e qualquer venda de mercadoria, tá? Toda vez que vender um parafuso, um chiclete, uma bala, um computador, um carro, tem que pagar ICMS, tá? Então, cada xizinho, considerem uma etapa de uma cadeia produtiva, de uma cadeia de negócios, tá? A imagem lá é mais bonitinha porque mostra a fábrica, distribuidor, revenda, consumidor final, tá? Mas pode ser qualquer coisa, porque na lógica do ICMS, toda vez que ocorrer uma venda, uma compra e venda mercantil, tem que pagar o ICMS. Então, nos meus xizinhos aqui, eu estou colocando a circulação, como diz o texto da lei, da mercadoria de uma pessoa para outra. E nessas setinhas vermelhas, quando ocorre a circulação, a incidência do ICMS, tá? Então entendam, cada setinha vermelha é pagar uma vez ICMS, tá? Percebam só, eu peguei só um ciclo de uma mercadoria saindo da fábrica para chegar na nossa mão aqui, nossos consumidores finais. No meu exemplo hipotético, incidiu 4 vezes o ICMS. No exemplo ali do desenho, tem 3 incidências, né, se eu não me engano ali. Tem 3 vezes a incidência do ICMS na figura que eu coloquei no chat. Seja lá quantas forem, são muitas. E aí vocês multipliquem pelo número de mercadorias vendidas por dia e vocês vão ter a noção de quantas operações deveriam ser fiscalizadas, mas que na prática é muito difícil de socorrer, tá? E aí vem o problema do ICMS. O ICMS é um dos tributos mais sonegados, porque é difícil, né? É difícil o fisco acompanhar e ter certeza de que, olha, o comerciante ali na esquina, ele acabou de vender um produto e ele emitiu nota fiscal. O correto seria, toda vez que ele vender, emitir uma nota fiscal. No entanto, ele não emite, ou não é sempre que emite. O que a fiscalização deve fazer, então? Ela deve ir em cada estabelecimento, periodicamente, de forma aleatória, seletiva, e vendo se as pessoas estão emitindo nota fiscal. Aí tem vários controles para fazer isso e identificar se há a emissão da nota fiscal e, portanto, está sendo recolhido o ICMS. Tá? O que o fisco sacou, assim, teve de ideia? Poxa, isso aí dá trabalho para caramba, né? Imagina ter que ir em cada ponto, em cada cantinho, em cada biboca, olhar se estão. O sujeito vendeu um chiclete agora, ele emitiu nota fiscal. Isso é custoso, dá trabalho, e na prática, assim, sendo muito sincero, é inexequível. Imaginem, vamos pegar aqui um exemplo próximo da gente, né? O café ali da Unicinos, que nós gostávamos de descer na hora do intervalo e ali comprar uma água, um café, um pão de queijo e consumir no intervalo. Vocês acham que tem como controlar aquelas vendas ali? Tem como o fisco ter certeza de que a funcionária o funcionário que estava operando o caixa, ele emitiu nota fiscal em todo o pão de queijo que ele vendeu, em todo o café? Não tem como controlar, né? É incontrolável. Então, o que o fisco se deu conta para tentar mitigar esse problema? Olha, não tem como acompanhar todas as vendas no mundo em tempo real, não tem. Mas e se eu só cobrar numa etapa?
E só se eu pegar e fizer o seguinte, ó. Vou pegar esse Cristo aqui, ó, que ele é a fábrica. E vou tributar a fábrica. Não é genial? Eu cobro da fábrica e não preciso mais me preocupar com nada. Então, um contribuinte vai pagar por todos. Qual é o problema deste consumidor final? Qual é o problema desse raciocínio aqui do fisco? Vamos ver se vocês conseguiram acompanhar o ponto. A lógica, a regra geral é tributar todas as operações. Toda vez que vender um produto, tem que adicionar 17%. Aqui no Rio Grande do Sul é 18%, né? 18% o ICMS. Em todas as operações tem que adicionar 18% de ICMS, todas. Aí o fisco, não dá, é muito trabalhoso esse troço aí, eu vou ficar só com a fábrica. Vou cobrar só da fábrica. Qual é o problema de se fazer isso? As demais vendas que ocorrem acabam sendo sonegadas, né? Não, mas Porque... ele deliberadamente quis fazer isso. Sim. Ele disse, eu quero fazer isso. Vou cobrar só da fábrica. As próximas eu não vou cobrar. Conclusão. Esse valor do imposto é repassado para a pessoa? Percebam aqui, ó. Vamos fazer uma conta de padeiro, assim, ó. Tosqueira total, tá? Mas só para ilustrar o que eu quero mostrar para vocês, tá? Então, aqui, a primeira operação, R$ 100 vezes 18% igual a R$ 18, tá? Essa foi a primeira operação que foi tributada. Acompanharam ali? A fábrica produziu um produto de R$ 100 vezes 18% alíquota, R$ 18 de ICMS. Certo? Agora... Que coisa chata, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. R$ 18 na primeira operação. Aí, a segunda operação tem R$ 18. Imaginando que a gente vai vender pelo mesmo produto e a mesma alíquota, tá? Só para facilitar. Na terceira operação, de novo, vendendo pelo mesmo valor e pela mesma alíquota, mais R$ 18. E na terceira e quarta, na terceira etapa ali, né? Vendendo para o consumidor, mais R$ 18. Quanto que a gente tem aqui de ICMS arrecadado pelo fisco? Opa! É isso aí, isso aí. É isso aí, tá? Então, ICMS total foi arrecadado 78. O fisco disse, eu não tenho como controlar toda essa arrecadação, eu não consigo acompanhar isso, eu vou ir só na fábrica. Aí ele disse, só vou fiscalizar a fábrica e os demais eu não preciso mais fiscalizar, não vou cobrar. A arrecadação vai ficar concentrada na fábrica. Se ele eliminou a incidência nas próximas, quanto que ele arrecadou? Estão entendendo? Se ele, para facilitar o trabalho dele, ele deixa de tributar as próximas operações, ele vai arrecadar uma única vez R$ 18. Aí ele não quer. É óbvio que esse negócio não serve.
Se a concentração da tributação era para facilitar a fiscalização, mas ele ainda quer ficar com os R$ 72, como é que ele faz, então, a mágica? Para não precisar acompanhar todo mundo e tributar os 72. Agora vem o rolo. Eu expliquei tudo isso para mostrar para vocês o que é a substituição tributária. Então, a substituição é a concentração de toda a tributação num único ponto. Por que o nome substituição? O contribuinte, eu vou botar nomes, letrinhas aqui, ó. Esse aqui é o contribuinte A, esse aqui é o contribuinte B, esse aqui é o contribuinte C, tá? E esse daqui, a fábrica, nós vamos chamar de substituto. Fábrica igual a substituto tributário. E o A, B e C são os chamados substituídos, tá? Então, a fábrica se chama substituto e A, B, C se chamam substituídos. Ou seja, eles não vão mais pagar, eles não precisam mais pagar ICMS, esquece. Eu vou cobrar na fábrica. A Tássia deu a sugestão. Tá, simples, cobra 72 na fábrica. Mas como é que o fisco vai adivinhar se vai ter 3 operações, como no meu exemplo, uma operação, 4, 5, 6? Não tem como saber, né? É impossível antever, imaginar quantas etapas haverão até chegar no consumidor final. Tá? Então, olha a engenhoca que se criou. A engenhoca criada foi: eu vou pegar e vou tributar na fábrica como se na fábrica ela já estivesse vendendo lá para o carinha da ponta. E aí pouco importa quantas etapas tem no meio, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo para ilustrar e vamos ver um negócio que vocês entendem. Cerveja. Quanto que custa uma cerveja? No mercado, assim, você vai lá comprar uma garrafa no mercado, não é em boate, casa noturna, etc. No mercado, uma cerveja. Depende. Ó, vamos ver se a turma entende de cerveja. Pegue aí uma Heineken 4 pila. Tá, ok. Tô meio por fora. R$ 4 é o valor da venda ao consumidor final. Uma long neck, é isso, né? Se eu for lá no mercado, vou pagar R$ 4, tá? Então, para efeito de ilustração, zoei meu desenho mesmo. Para efeito de ilustração, agora sim. Para efeito de ilustração, a cerveja aqui para o consumidor final custa R$ 4, tá? Por óbvio que a venda lá na fábrica, eu consegui dar uma zoada de tal modo que eu não recupero meu desenho. Tá, agora sim. É óbvio que aqui na fábrica, né, a gente não vai ser vendido por R$ 4, né? Ela custa muito menos. Tem lá o custo de produção, o markup da fábrica. Vamos fazer uma conta assim meio doida, tá? Custa R$ 2 na fábrica. Ok? Uma long neck na fábrica custa R$ 2. Como é que se calculava o ICMS antes? 18% igual. Bebida é mais, tá? Mas agora eu vou utilizar o 18 só para efeito de ilustração. Então eu tenho R$ 2 vezes dá 36 centavos. É isso, né? Me ajudem aí se eu estiver errando. 0,36 centavos.
esse é o ICMS cobrado na fábrica. Tá, mas aqui não mudou nada. É o sistema antigo. Como é que eu faço para tributar na fábrica como se eu já estivesse vendendo para o consumidor final? Aí, o que os engenheiros do fisco criaram? A gente tem que botar uma gordura no preço. O preço está muito magrinho, está muito pequenininho. R$2 é pouco. Se vai ser cobrado 4 lá na frente, qual é o tamanho dessa gordura? Então, eu tenho que adicionar no preço a chamada margem de valor agregado, que, tecnicamente aqui, só para efeito de ilustração, é R$2. Entenderam? E agora a gente chegou em 4. Aí eu multiplico por 18% e vou ter o ICMS cobrado lá na ponta do cara final, certo? Que é 72 centavos. Tá claro aqui, gente, como é que é a estrutura do cálculo, o conceito do cálculo é cobrar na fábrica o que se cobraria lá do carinha lá na ponta, tá? Aí a Tássia falou, tá, o fisco imagina, não, ele não imagina, ele tem que fazer pesquisa de mercado para chegar no preço final certinho lá para o consumidor, certo? Então ele Tá, tem que... e aí Pode falar. esse valor final, no caso, cerveja R$4, ele vai tirar o ICMS como se fosse de R$4 lá da fábrica. Ele vai cobrar na fábrica os 72 centavos e não 36. Sim. Ah, tá, perfeito. Tá vendo a diferença do cálculo? Uhum. Num cálculo, quando eu fosse cobrar o ICMS só de uma operação, seria 36 centavos. Sim. Como eu quero cobrar o preço final, eu estou cobrando 72. Vocês viram o aumento? Sim. Isso é injusto para a fábrica, né? Mas vamos lá, né? Não sejamos ingênuos. Vocês acham que quem está perdendo é a fábrica? Não, claro que não, porque aí o valor final reflete no consumidor, né? Quem se ferra somos nós. Sim. No fim das contas, quem paga essa palhaçada aí somos nós. E vejam só aonde que começa tudo. Um problema do Estado, criado pelo Estado, que a gente não tem nada a ver com a história. O Estado chegou um dia e disse, olha, tá me dando uma canseira ter que fiscalizar todo mundo. Eu não aguento mais ter que fiscalizar e arrecadar dinheiro, dá muito trabalho. Eu quero que a minha vida fique mais fácil. Eu, Estado. Tá, como é que a minha vida fica mais fácil? Eu vou infernizar a tua. E aí se criou esse mecanismo para facilitar a vida do Estado. Tá claro até aqui? Tá. Então, assim, ó, quando a gente fala de substituição tributária, a gente esquece a origem do Instituto e aí a gente vai discutir e eu vou mostrar onde é que a gente vai chegar, tá? Vocês vão ver onde é que a história vai chegar. Mas se a gente não entende a origem, a gente não interpreta adequadamente o rumo que a história tomou. Então tudo começa com uma demanda do Estado. O Estado diz, olha, está muito difícil fiscalizar, tem muita gente sonegando, esse trabalho eu não estou conseguindo fazer. Então eu vou criar uma ficção. E que ficção é essa? É certo que a taxa foi agora no mercado e pagou R$4? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. O, quem foi que falou R$4 ali, que foi o Vitor? Não, foi a Tássia. Foi a Tássia mesmo que disse R$4. É, o Vitor pode ter ido
lá no macro atacado e ter pago 3. Então, assim, é uma ficção. Se criou por ficção que o preço de venda para o consumidor final vai ser esse. Não necessariamente essa ficção é adequada, é correta. Tá? Então, aqui já começa um problema gravíssimo que eu considero assim, um dos mais nefastos para a economia. Quando tu distorce uma das coisas mais importantes, que é o sinal para o mercado, que é o preço. O preço, quando tu distorce o preço, tu bagunça toda a organização. Porque é o preço que diz para o mercado, olha, vale a pena eu vender cerveja ou não? Vale a pena eu comprar cerveja? Bom, a cerveja está barata, eu vou comprar. A cerveja ficou cara, eu paro de comprar. A cerveja ficou cara, eu sou distribuidor, vou vender mais, vale a pena. Agora, quando ela fica cara artificialmente, não porque as pessoas estão consumindo mais, mas porque o governo determinou, a gente bagunça tudo. Você está entendendo? Então, assim, ó, uma das coisas mais sagradas que tem no mercado, numa economia de mercado, é o preço. Porque o preço é o sinal para as pessoas. Se o preço é livre e as pessoas livremente fixam o preço, as pessoas se organizam. Ah, eu vou comprar isso porque vale a pena, isso aqui eu vou deixar de lado. Eu programo a minha vida, eu me organizo. Quando o governo bagunça o preço, as trocas começam a ficar descoordenadas. Começa a ficar tudo. E aí a gente vai ver um monte de disfunção no mercado em razão do problema na coordenação dos preços. Então vejam, a substituição tributária que a gente está estudando agora é um problema gravíssimo para efeito da economia, porque ela bagunça toda a articulação que existe nos agentes do mercado. Tá? Então, entendido até aqui, tá claro, gente? Então, substituição é concentrar numa etapa da cadeia o recolhimento de toda a cadeia de CMS, certo? Então, eu expliquei para vocês ali, mostrando o recolhimento. Aí surge o seguinte problema. Tá, mas eu sou a fábrica, eu paguei R$ 4 por uma venda futura, imaginando que ela seja vendida a 4. Quem me disse que é 4 é a Tássia, tá? Aí vai chegar aqui e a Lauren vai dizer que ela está pagando, na prática, R$ 3. Ela fez uma pesquisa aí, em todos os mercados está sendo vendido a R$ 3, tá? Vamos ilustrar aqui com esse exemplo. Aí o que a fábrica vai dizer? Não, peraí, então eu estou pagando imposto a mais. Se o preço de venda é 3 e eu estou tributando 4, eu estou pagando a mais. Quando a gente tem um mercado cuja demanda ela é inelástica, ou, em outras palavras, o consumo não vai se alterar, leia-se energia elétrica, por exemplo. As pessoas precisam usar energia elétrica, não tem o que fazer, né? Tu pode racionar, tu pode diminuir o consumo, mas tu vai ter que consumir. Quando tu substitui o consumo, não vou mais tomar cerveja, eu vou tomar cachaça, sei lá. Quando eu posso substituir o consumo, há um impacto sobre a oferta. Então, vai acabar naturalmente reduzindo, eu vou acabar vendendo menos. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Um problema afetando os preços e mais, eu empresário, eu não posso mudar o meu preço, porque o meu custo para produzir é 2, mas eu estou tributando a 4, porque o governo disse que é 4. Eu estou pagando imposto sobre algo que não existe, essa riqueza não existe. Então, a gente viu no semestre passado, e eu falei para vocês, né, pessoal, se tem algo que deve ser um mantra, assim, um conceito para ser levado ao longo de todo o nosso semestre de hoje, esse semestre desse ano,
é a capacidade contributiva. O que significa capacidade contributiva? Eu tributar a riqueza que eu demonstro. Qual é a riqueza que essa fábrica demonstra? Ela produziu algo que vale 2. Ela não produziu 4. Pode ser que no futuro os agentes do mercado, a distribuidora, o varejista, o mercadinho da esquina, eles ganhem sobre esse 4. Mas é um valor que não existe hoje, é um valor futuro. O fisco, muito malandro, ele já se apropriou dessa riqueza, que é uma expectativa. Estão entendendo? Então aqui tem uma tributação sobre o futuro, uma tributação sobre uma ficção, uma expectativa. E aí eu trouxe o exemplo da Lauren, que compra cerveja 3 e pode nos provar com as notas fiscais que ela não está sendo vendida a 4. O que a fábrica pode fazer? Ela pode pedir de volta o dinheiro? Durante muito tempo, e aí transcrevam para mim, por gentileza, o artigo 150 da Constituição, parágrafo 7º. Pode ser só o parágrafo 7º, tá? Da nossa Constituição. Artigo 150, parágrafo 7º da nossa Constituição. Ali está a autorização da Constituição de tributar o futuro, de tributar a expectativa, de tributar uma ficção. Ali está escrito para os estados, estados, vocês podem tributar algo que não aconteceu, que não existe ainda. É como assim, eu vou tributar o filho do Arthur. Eu não sei se o Arthur tem filho, mas ele não tem filho ainda, mas eu vou tributar o filho que ele vai ter. Tá, mas e se ele não tiver? Eu já estou garantindo o meu aqui, eu sei que ele vai ter lá no futuro, então eu vou tributar agora. A substituição tributária é mais ou menos isso. Vou tributar a venda do futuro. Tá, e se ela não ocorrer? Aí a taxa nos transcreveu o que diz a Constituição. A lei poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, no futuro. E agora vem a parte importante. Assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, a Constituição diz, se não acontecer, eu te devolvo. Então, o Arthur ele foi tributado pelo filho, passou 70 anos, ele vai dizer, Estado, me dá o dinheiro de volta porque eu não tive filho na minha vida. Eu quero de volta o dinheiro. É mais ou menos o que a fábrica vai dizer, olha, eu não consegui vender para a Tássia, para a Lauren, para o Vitor. Não consegui, não vendeu. Eu já tributei, me devolve. Certo? Quando é que isso acontece na prática, tá? Na prática é assim, o produto é seu. Então, o produto tem prazo de validade. Ele foi tributado, saiu da fábrica, chegou no mercado, ficou lá na prateleira, teve que se botar no lixo. Então, com o descarte, a prova do descarte, eu peço a restituição. O caminhão tombou na estrada, quebrou todas as garrafas de cerveja. É um pecado, né? Deixar a cerveja toda ser destruída no transporte. Mas tá provado que o produto não vai ser vendido. Ele explodiu. A carga foi furtada, foi roubada. Então eu tenho o boletim de ocorrência, eu fui na polícia, meu caminhão aqui da minha fábrica foi roubado, essa carga eu não sei onde está. Então eu quero de volta o imposto que eu paguei da venda futura. Tá? Aqui, nesses 3 exemplos que eu dei, produto fora do prazo, produto extraviado, produto roubado, os estados, de modo geral, devolvem. Não tem muita discussão, tá? Até aqui não tem discussão. Mas a pergunta é aquele problema que eu trouxe aqui da Lauren. A Lauren, ela comprou uma long neck por 3
e a fábrica pagou 4. Tem uma diferença aqui. Aqui a gente vai fazer o cálculo, né? Então, 3 vezes 0,18 dá 54. Então, a gente tem uma diferença aqui de quantos centavos? 72 centavos. 72 centavos menos 54 dá 18. Então a gente tem uma diferença de 18 centavos, tá? Olhando assim para uma garrafinha de long neck, tu olha, quem é que vai brigar por 18 centavos? Pensa quantas garrafas uma fábrica produz por dia. Multiplica isso no mês. Multiplica isso no ano. A gente está falando de milhões de reais. Milhões, não é 18 centavos. Tá? Então, basicamente aqui, gente, vocês conseguem perceber qual é a discussão quando o fato gerador futuro for diferente. O que o fisco sempre defendeu, sustentou? O fisco sempre sustentou o seguinte: olha, eu criei essa ficção para facilitar a minha vida. Vocês têm que entender que nem sempre é perfeito, né? Vamos combinar. Não tem como ser bem certinho. Então, nós somos humanos, a gente está sujeito a erro. Então, bola para frente, gente, tá? Bobagem isso. Se der mais, para menos, tá tudo certo. Tudo faz parte do jogo. E isso preponderou e prosperou durante muitos anos. Esse argumento que eu ironizei aqui, obviamente, né, mas que era com argumentos jurídicos meio eruditos, era dito mais ou menos a mesma coisa, com a mesma cara de pau. O fisco dizia, olha, eu criei uma coisa para facilitar a vida, não vem agora complicar, né? Não vem agora criar um problema. E aí, durante muitos anos, o fisco ganhou isso na justiça e o Supremo Tribunal Federal tinha dito, por mais de uma ocasião, que não há o direito de pedir de volta. Não há a substituição tributária. Certo? No entanto, o STF voltou a julgar o tema e eu vou colocar aqui para vocês a referência. ICMS, substituição tributária, STF. É a tese do no recurso 574. Não é essa daqui. Onde é que está o precedente? Esse precedente aqui é bem importante, meus amigos. É o tema 201. Tema 201 da repercussão geral no STF, tá? Esse é o tema. O STF fixou a seguinte tese, que eu vou transcrever aqui no chat para vocês, para a gente... Olha só, né? Eu estou fazendo questão aqui de transcrever para vocês entenderem como é que as coisas são, tá? Então aqui está o texto, julgamento do Supremo Tribunal Federal, tá? Tema 201, o leading case é o recurso extraordinário que eu transcrevo aqui. 5933849. Tá? Esse é o precedente,
Esse foi o tema. É devida a restituição da diferença do imposto pago a mais no regime de substituição tributária para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. O que ele está dizendo, numa linguagem um pouco mais hermética, né? Isso não é para qualquer um, é só para quem estuda tributário. Ele está dizendo o seguinte, ó, a cerveja foi tributada a 4. Se ela, na verdade, a efetiva é 3, a diferença daqueles nossos eram 18 centavos, né? A diferença de 18 centavos, ela deve ser devolvida para a fábrica. É devida à restituição, certo? Foi isso que o Supremo julgou. Era um pedido dos contribuintes, eles julgaram, e quando julgam em repercussão geral, leia-se, vale para todo o Brasil. Todo mundo tem que respeitar. Certo? Tá claro até aqui, gente? Tá claro? Agora vejam o que aconteceu. Os contribuintes comemoraram, por óbvio, né? Poxa, quem é que define a lei? Quem é que cria aquela margem de valor agregado que eu falei? Você falou, vai da cabeça do fisco, ele inventa qualquer dia, ele estabelece o que ele bem entende. O que eu disse? Não, é assim, ele deve fazer uma pesquisa de mercado. Então, qual é o ônus que deveria ter sido imposto ao fisco? Que essa pesquisa fosse precisa, que ela fosse certeira. Porque se ele errar para mais, ele tem que devolver. Tá, e se ele errar para menos? Vamos imaginar que ao invés de fixar em 4, que foi o preço sugerido pela Tássia, a Tássia disse, é 4. Aí o fisco ouviu a Tássia, foi lá e botou 4. Aí a Lauren chegou e disse, não, eu tô comprando por 3. O preço certo é 3. O fisco não acreditou na Tássia nem na Lauren. Ele pegou e disse, não, para não ter erro, eu vou cobrar 2,50. Certo? 2,50. É mais do que o preço da fábrica, mas é menos do que estão pagando lá no mercado. O que o fisco interpretou desta decisão? E vocês me ajudem, porque eu sou apaixonado pela discussão e talvez eu não consiga enxergar. Vocês me ajudem para ver se eu consigo enxergar isso que o fisco enxergou. O fisco interpretou do julgamento do tema 201 que o Estado também tem direito a pedir o que falta. Então ele tributou 2,5, mas na verdade, na prática, estão vendendo a 3. Então, se está vendendo a mais e o preço lá na fábrica estava errado, o contribuinte tem que complementar a diferença, tem que pagar o que falta. Vocês conseguem enxergar essa autorização no que está escrito ali no STF? Nunca. Leiam. Nunca. Porque não tá escrito isso, né? quem paga mais é o contribuinte, o Estado não paga. Exato. Mas assim, o que precisa ficar claro, gente, por mais assim, e talvez eu, por ser apaixonado pela discussão, eu fique enfurecido e contamine o julgamento de vocês. Mas eu queria que vocês lessem, vocês estão vendo essa matéria pela primeira vez na vida, vocês estão se deparando com essa discussão, eu queria que vocês lessem o que o STF julgou e ver se é possível interpretar aquele trechinho ali que o fisco tem autorização para cobrar mais a complementação. Existe algo extremamente relevante para o direito processual. Não estou nem falando de tributário agora, tá? A gente está saindo do tributário. Mas tem algo muito relevante no direito processual, que é os limites da lide. Então, assim, ó, eu entrei com uma ação
cobrando dano moral da taça e dano material. A gente entrou numa discussão lá, ela me ofendeu e acabou quebrando lá o meu carro, sei lá. Então eu quero que ela me pague a reparação material e o dano moral pelo mal-estar que causou. Então, dano moral e dano material. O juiz, ao julgar a causa, ele pode fazer o despejo da taça da casa dela. Ele pode julgar algo que eu não pedi. A nossa discussão envolvia dano moral e dano material. O juiz ele pode dar o que eu não pedi. Não, né? Isso é um conceito elementar no direito processual, que são os limites da lide. Se o juiz, se eu pedir A e o juiz ele pode me dar A ou negar o A, ele não pode me dar B, certo? Então, nesse caso, o que o contribuinte pediu? Eu quero ter direito de restituir. O judiciário disse: tu tens direito de restituir. Ele julgou se o fisco tem direito de complementar? Não era, esse não era assunto. Pode ser que num julgamento futuro ele venha decidir isso. E não duvido que o STF faça, porque tem uma ideia de justiça, né? Justiça, não sei que justiça é essa, mas enfim, um negócio meio de equilíbrio. Se um lado, e um dos ministros, no meio do voto, nesse julgamento do tema 201, ele falou: vento que venta lá, venta cá. Ele falou no meio do voto dele, disse isso. Mas significa que o Estado está autorizado a complementar em todos os casos? Não se extrai daí. O Gabriel resumiu, no fim o fisco ganhando em todas. Tá entendendo, Gabriel? O fisco, ele cria as regras do jogo, ele é o dono da bola, ele é o dono do campinho, ele convida as pessoas, ele tira as pessoas, ele faz, sabe aquele amigo chato que a gente sempre teve na infância, amiga chata? É o fisco. O fisco, ele define tudo e não aceita perder. Aqui ele perdeu. O julgamento do tema 201 foi uma derrota. Só que daí, quando veio, o contribuinte foi para Brasília, comemorou, soltou champanhe, ganhamos. Aí ele veio aqui para o Rio Grande do Sul, tá, fisco, me devolve. Aí o fisco, não, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu não tenho em alguns casos, que te pedir a mais. Aí o contribuinte disse, onde que tu tá tirando isso? Ué? Se tu pode cobrar quando eu tributei a mais, eu posso te pedir quando eu tributei a menos. Aí, isso, acreditem, o governador do estado definiu isso por meio de um decreto. Depois do julgamento do STF, o governador do estado, atual, editou um decreto e disse, olha, toda vez regulamentando a decisão do STF. Ele interpretou que o STF disse que tem que se fazer ajuste do ICMS na operação final. Sempre. Então, toda vez que for feita uma venda para consumidor final, tem que fazer um ajuste na fábrica, para mais ou para menos. Quando acertou, não faz nada. Quando comprou a mais, restitui. Quando comprou a menos, complementa. Agora, minha gente, pensem o seguinte, tá? Superando a discussão sobre o acerto desta posição. Vamos superar a discussão, que na minha visão não se pode extrair da decisão isso. Não se pode afirmar que o STF julgou isso. Isso não estava em julgamento. Tá? Mas vamos superar esse primeiro obstáculo e admitir, ok, tudo bem. Se pode, com muita boa vontade, entender que o STF admitiu isso. Agora eu pergunto para vocês, voltando para o ponto inicial, quem criou toda essa porcaria? Quem foi que criou isso? Lembram o início da nossa aula de hoje?
que eu estava explicando por que foi criada a substituição tributária para facilitar a vida do fisco. O fisco, ao invés de ter que fiscalizar ponto a ponto, etapa por etapa, o fisco passou a concentrar na fábrica. E isso funcionava e servia para meia dúzia de produtos. Então, para que servia isso? Quantas fábricas de cerveja nós temos no Brasil? Tá, hoje tem bastante, né? Mas vão tirar a microcervejaria, os pequenos produtores, vão pegar fábrica, indústria. São 3 ou 4, né, fábricas. A Ambev mais Heineken, não sei quantas. Quantas indústrias de refrigerante nós temos? Coca-Cola, Pepsi, sei lá se tem a Dolly ainda. Quando a gente pega alguns setores, que eu tenho 2 ou 3 fabricantes, até faz sentido, né? Automóvel, nós temos 4, 5 fabricantes de automóvel no Brasil, que produzem aqui dentro do Brasil. Então, faz sentido eu tributar na fábrica e não ficar tributando todas as etapas, em alguns produtos. Mas o fisco gostou disso, ele achou bacana, ele achou legal. Achou legal fazer isso. E aí ele começou a aplicar para tudo. E aí, como ficou bom o trabalho dele, tinha que fiscalizar todo o mercadinho, todo o estabelecimento, ele começou a expandir a substituição tributária para tudo. Qual é o efeito catastrófico, deletério que foi criado? Distorção de preço de tudo. Tudo ficou distorcido, tudo ficou inchado, ficou muito grande. Aí o contribuinte ganhou. O contribuinte ganhou. Aí o fisco disse, não, mas eu não concordo com a tua vitória. Tu ganhou, mas eu também ganhei. Sabe aquele cara que não aceita perder? Vocês já devem ter tido amigos assim na infância, né? A minha filha, eu vou dizer uma coisa, minha filha, ela tem um pouco disso. Ela brinca comigo e quando ela vai perder, ela muda a regra do jogo. Não admitir a derrota. Daí, é quem faz mais gols. Daí eu fiz mais gols, ela, não, é quem tomou menos gols. Aí ela muda a regra do jogo. Então, assim, ó, o fisco pegou e deturpou o julgamento do STF. Aí ele criou a chamada não, o nome é bonitinho. O ajuste do ICMS. Ajuste, tá? Só que aí, gente, eu vou dar só um exemplo. Vou dar só um exemplo para vocês verem a barbaridade que isso gera. Primeiro, imaginem, coloquem na frente de vocês assim, ó, um mercadinho do bairro da onde vocês moram. Pensem aquela figura, o dono do mercado, aquela pessoa humilde, aquela pessoa que trabalha ali no mercado, que tem o seu negócio ali, ele compra e vende produtos para a comunidade do bairro. Imaginem aquele senhor, aquela senhora, fazendo ajuste de substituição tributária do ICMS. Vocês estão entendendo a complexidade, gente? Eu tô levando 1 hora e tanto para explicar um negócio que é super complexo, mostrar como é que funcionou ao longo do tempo e como é que o STF decidiu. E aí, o Estado pega e olha para o contribuinte, não a fábrica, ele diz para o dono do ponto de venda. Eles, olha, a fábrica tributou tanto, você está cobrando a mais do que a fábrica pagou, você tem que complementar, adicionar. Agora, como é que ele faz esse cálculo? É um troço extremamente complexo. Se ele comprou da fábrica direto, talvez seja menos complexo, porque ele tem a nota fiscal da fábrica. Com muita boa vontade, com assessoria contábil tributária, pagando caro, né, obviamente, o tributarista cobra caro, ele vai conseguir chegar no cálculo. Só que
pensa no trabalho, no custo de transação que isso gera. Eu vou dar um exemplo só para vocês verem o quão absurdo é e o quão distorcido pode ficar. Pegando de novo o nosso exemplo do início da aula, que é a cerveja. A gente pegou uma cerveja que é vendida a R$4 e a gente discutiu o preço dela, se é 3, é 2, 4, enfim. Mas todo mundo deve lembrar, né? Não sei se vocês voltaram a frequentar à noite, quanto a gente paga uma cerveja numa casa noturna, numa balada? Quanto custa uma long neck numa balada? É muito mais que 4, certo? Ó, o João, o João tá por dentro. Tu tá indo na balada, hein, João? Já saquei. Então me contaram, tá, foi um amigo teu, né, que pagou R$15. Então, assim, mas assim, por que a balada cobrou, ela comprou a 4 e o João, o amigo do João, pagou 15 na balada? Por que ele cobrou 15? Porque é o negócio dele, ele montou o negócio. Eu não estou vendendo cerveja, eu estou vendendo entretenimento. Eu tenho música, eu tenho garçom, eu gelo a cerveja, eu crio um ambiente para as pessoas se divertirem. Esse é o meu negócio, é diversão. O meu negócio não é vender cerveja. A cerveja é um acessório do meu negócio. E aí, para sustentar tudo isso, sustentar o garçom, sustentar o DJ, sustentar a banda, etc., toda essa parafernália, eu tenho que vender cerveja mais caro para o negócio parar de pé. Essa é a lógica do empresário do entretenimento. Ele cobra mais caro vamos lá, gente. Quantas vezes a gente não pagou caro lá um pastel, um hambúrguer numa balada, que a gente sabe que é muito mais barato se for comprar na rua. Mas por que lá é mais caro? Porque é o jeito do cara sustentar o negócio. Muitas vezes não se cobra o ingresso, às vezes se cobra o ingresso. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Agora imaginem o fisco agora cobrando a diferença de 2 para 15. Vocês estão sacando qual é o lance? O fisco assim, tudo bem. Não, ok, beleza. Você pagou lá 4, presumindo que seria vendido a 4, mas na verdade o amigo do João pagou 15. Então eu vou complementar o ICMS dessa operação lá de bar, restaurante, enfim. Ou pensem no frigobar do hotel. Eu não sei se vocês têm coragem, eu tenho até medo de abrir o frigobar do hotel, porque é capaz de eu ter que entregar a roupa, a carteira, tudo de tão caro que são as coisas. O frigobar do hotel é caro porque é a estratégia do hotel. Ele não é um vendedor de cerveja, ele nem quer ficar vendendo cerveja, só que ele cobra caro porque é uma comodidade para o hóspede, e aí, obviamente, vai remunerar toda a estrutura de abastecer aquele frigobar com cerveja, com refrigerante, etc. É a estratégia do hotel, beleza? Então vejam, isso gerou uma discussão, eu participei de algumas discussões com o governo do estado, representando alguns setores, não teve jeito. E aí, sabe o que o governo fez? Ele criou o regime opcional de tributação. Ele disse o seguinte, Tássia, tu não gostou? Vamos fazer o seguinte, tu não gostou disso que eu te propus? Vamos fazer o seguinte, você tem uma opção. Você pode fazer o ajuste, que daí tu ganha e tu perde, ou tu pode optar por tornar definitiva a substituição tributária. E aí a taxa vai dizer o seguinte, eu prefiro que seja tributado a 4 e não a 15. E aí ela,
Beleza, fizemos um acordo. Olha a volta que nós demos. Olha a volta que nós demos e onde é que a gente veio parar. Deu um giro de 360 graus. O Estado fez uma confusão, gerou uma controvérsia no judiciário, os contribuintes ganharam, o Estado entende que ele ganhou, e aí, para amenizar a crise, ele oferece uma saída intermediária. Ele pega e diz, olha, você pode optar. Ou você faz o ajuste, que pode ser para mais ou pode ser para menos, ou você opta por tornar definitivo. E aí, se foi 4 e na ponta foi cobrado a 3, tu não pode cobrar nada de volta. E pasmem, os contribuintes comemoraram. Muitos contribuintes aqui no Rio Grande do Sul, e eu fiquei assim, ó, com uma vergonha alheia. Poxa, então não me chama para a próxima briga, tá? Se é para brigar e aceitar uma barbaridade dessa, nem me chama. O Rio Grande do Sul criou, é mais ou menos como a Guerra Farroupilha, né? A Guerra Farroupilha a gente perdeu, a gente diz que a gente ganhou e no máximo a gente aceita dizer que a gente empatou. A Revolução Farroupilha a gente perdeu, né? O governo do Estado é a mesma coisa, ele perdeu, ele diz que ganhou, mas aceita dizer que pode ficar no empate, no 0-0, que na verdade é o que ele queria desde o início. Gente, eu dei uma volta enorme para explicar para vocês o que é substituição tributária. Em resumo, é colocar na posição de contribuinte alguém que não é. Então, mas professor, a fábrica é contribuinte do ICMS. Sim, o ICMS é sobre os 2 que ela produziu. E aqui não tem nenhuma discussão sobre isso. Nenhuma discussão. E se continuar assim, não tem que discutir, né? É o certo. Eu vendi por 2, eu tenho que tributar a minha venda por 2. Por que surgiu toda essa discussão? Porque o fisco quis criar uma facilidade para a atividade de arrecadação. Isso gerou controvérsia, e aí ele perdeu, mas conseguiu dar a volta por cima e celebrar uma vitória de uma derrota, sobre uma derrota. É um troço fantástico, né? É digno de Copperfield. O cara, ele é amarrado com cordas, camisa de força, corrente, uma bigorna e joga numa piscina, e aí o cara se solta de tudo isso e aparece no palco lá sequinho. É aquele show de mágica, só em show de mágica que a gente vê algo parecido. Foi o que o Supremo, o que acabou acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Para finalizar, pessoal, assim, antes de ir para o último ponto, só um comentário. Vamos tirar de lado toda a discussão jurídica, tudo isso que eu falei, inflamado aqui, que eu fiquei revoltado até, e me desculpem se eu exagerei no meu discurso. Vamos tirar de lado toda a discussão jurídica, tá? O juridiquês e as questões técnicas que eu trouxe aqui. No final de tudo isso, alguém perguntou para Tássia, para Lauren, para o Vitor, para o Arthur, o que eles acham melhor enquanto consumidores, cidadãos. Alguém pergunta. Não vamos nem defender o que é melhor para a fábrica, o que é melhor para o fisco. É uma briga de cachorro grande, são 2 raposas, um mais esperto que o outro. Tá? A pergunta é, o que é melhor para o indivíduo, para o cidadão? Eu que vou consumir produtos no supermercado hoje, o que é melhor? Ora, o melhor é o produto mais barato possível com a maior competição possível. Com mais competidores, com mais empresas disputando, porque daí a gente tem o verdadeiro mercado perfeito, né? Competição perfeita.
E se o mercado é perfeito, os preços vão chegar no ponto ótimo. O máximo que eu posso pagar, o máximo que pode vender, e aí a gente tem trocas equilibradas. Certo? Isso é o ideal. As trocas na lei de oferta e da procura chegando num ponto ótimo, gerando com isso esses mercados sem nenhuma perfeição, sem nenhuma falha. Tá? O que o governo criou? Falha de mercado. Distorceu o preço, distorceu. Aí, agora entendam, gente, como o troço é muito complexo, e quando a gente fala de reforma tributária, se a gente não entende mínimo de economia, e aqui eu fico muito feliz em falar para vocês do LES, que tem no curso de Direito noções de economia. É fundamental para entender todo o jogo. Senão a gente não entende por que as pessoas estão brigando. E aí, reparem o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Vocês acreditam que muitos dos competidores, muitos contribuintes que foram afetados por isso, apoiaram o governo do estado? Agora juntem os pontos, conectem as coisas. Por que alguns contribuintes apoiaram o governo do estado com este regime de tributação pior? Esse regime que distorce o preço, que torna os preços mais caros e dificulta a competição entre os players. Por quê? Parem para pensar. Eu ouvi os representantes do governo dizendo assim, ué, mas por que tu está me trazendo aqui uma reclamação? Eu acabei de ter uma reunião ali com o pessoal e o pessoal está apoiando. Gente, quanto mais complexo for, quanto mais caro for, melhor é para o grande competidor. Porque ele elimina a concorrência. Então, assim, a Ambev está muito preocupada com isso. Não está nem aí. Se eliminar as pequenas cervejarias, tanto melhor. A fábrica está lá bombando, vendo pra caramba. Isso preocupa as grandes varejistas de roupa, por exemplo? Não vou citar nomes aqui, mas não preocupa. Se cobrar na fábrica, elas dão um jeito, elas têm assessoria contábil e tributária top. Eles conseguem resolver. Quem é que se ralou com tudo isso? O pequeno produtor, o pequeno comerciante, que dada a complexidade e o ônus, o peso que tem, todo esse custo tributário acessório, ele não consegue acompanhar. Aí vocês vão pensar, mas também, paciência, né? Ganha, vai prosperar quem é melhor. Não significa que aqui não foi quem foi melhor. O governo distorceu as regras do jogo e fez com que o quem é melhor continue sendo melhor. E não deu chance do pequeno crescer. E quem perdeu com toda essa brincadeira somos nós. Porque a gente não vai ter opção. Eu vou poder escolher qual é a cerveja que eu vou consumir? Não, tem que comprar da Ambev, é o que tem. Eu vou poder comprar de várias fabricantes de roupa? Não, tem que comprar daquela grande varejista. As outras foram aniquiladas. Então, assim, quando a gente vê a discussão sobre regime de tributação, não sejamos ingênuos. Só tem tubarão, só tem avião discutindo no Congresso. Os pequenos não têm condições de ir lá. Não tem condições de ir lá no Congresso e falar, olha, por favor, vamos fazer um sistema melhor, vamos facilitar a vida de todo mundo. Quem está nesses regimes complexos não quer que ele simplifique. Ele é lobista para continuar difícil. Entendam isso, vocês vão entender muito do jogo que é disputado aqui no Brasil.
e entender o porquê há tanta gente puxando a corda para lá do oposto, né? Ao invés de todo mundo rumar para o mesmo caminho. Olha, se simplificar para todo mundo, vai ser bom para todos. Se reduzir a carga tributária para todo mundo, vai ser bom para todos. Não, eu não quero que reduza. Se reduzir, eu vou ter muito competidor e eu não quero competir. Eu quero continuar aqui como eu estou, no mercado extremamente concentrado. E é isso que acontece no Brasil. Então, esse é um dos problemas. E para finalizar, agora sim, finalizando mesmo, ao lado da substituição tributária, a gente tem o chamado regime monofásico, que é semelhante à substituição tributária, mas com uma diferença. Na substituição, eu tenho uma cadeia em que o substituto recolhe por todo mundo, certo? E aí surgiu essa discussão. Tá, mas e se for a mais, se for a menos? No regime monofásico, há a concentração da tributação numa única etapa, certo? É a mesma coisa, concentra numa única etapa. Só que, por lei, a lei diz, os demais não precisam pagar. Então não é uma antecipação do futuro, é uma única incidência. Por isso, monofásico. Uma fase só. Estão entendendo? Então, substituição, o imposto continua sendo devido em todas as etapas, mas ao invés de fiscalizar todos, se tributa numa. Mas ela continua sendo devida lá na ponta. Tá? Isso é substituição. O monofásico, ele diz, olha, o contribuinte A, B, C, consumidor final, não precisam pagar. Ele não é contribuinte do tributo em questão. Como é monofásico, ele só tem uma etapa. E aí não tem discussão sobre para mais ou para menos. Tá certo? Então, isso é o regime monofásico. Aonde que isso se aplica? Para contribuição para PIS e para COFINS. Tá? São duas contribuições federais. A gente não estudou agora, a gente vai estudar mais adiante no nosso curso. Eu vou explicar para vocês o que é PIS, o que é COFINS, como é que calcula. Tá? Mas percebam qual é a discussão que surgiu a partir disso. Bom, se o regime é monofásico, o PIS e a COFINS que foi tributado lá na fábrica não me pode ser cobrado, certo? Se já foi tributado lá, pode ser cobrado aqui, porque é monofásico, uma só fase. Aí, o fisco, ele tudo controverte, né? Ele cria o imbróglio, ele cria a confusão. Por que criou o monofásico? Para cobrar mais de alguns contribuintes. E aqui, vamos pegar um único exemplo: indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica. Vejam só, gente. De novo aqui. Tributação, economia, entender um pouco dos nossos problemas do Brasil. Tem algo que é mais essencial do que remédio? A gente vive num país que é doente, né? Boa parte da população tem algum tipo de doença, algum tipo de moléstia e depende de remédios. Não seria o setor prioritário para a gente abrir, expandir, ter competição? Mas aí que a gente vai reparar, se a gente olhar na ponta lá, quantas fábricas de medicamentos nós temos no Brasil? Pouquíssimas, né? Aí o governo, ele sugere, ou indústria farmacêutica, vocês aceitam o regime monofásico? O que a indústria farmacêutica falou na hora? Oh, show de bola. Pode implantar, a gente topa, fechado. Só que isso encarece o remédio.
E aí o que a gente percebe, né? Como o consumo de remédio não é uma escolha. Quem precisa tomar remédio não escolhe tomar, né? É porque precisa. Não é porque foi monofásico que eu vou deixar de consumir o remédio que o meu médico me prescreveu. Em outras palavras, qualquer regime que se aplicar, a indústria vai continuar vendendo. Mas qual é o efeito anexo dessa decisão? Barrar a entrada de um novo concorrente. Então, se eu sou um fabricante de remédio, eu vou ir para o Brasil botar uma fábrica lá. Aí o cara vai estudar um pouco, vai ver, poxa, mas tá louco. Isso aí é muito difícil. Olha o custo que eu vou ter para botar a fábrica, implementar e conseguir vender como o meu concorrente está vendendo hoje. Já está lá há 50 anos. Então, assim, quando a gente vê os problemas do Brasil e vai entender a origem das coisas, a gente começa a compreender o porquê a gente tem setores tão oligopolizados, tão concentrados, e em parte a explicação está aqui. Regimes de tributação totalmente caóticos, malucos, que não fazem sentido algum do ponto de vista de racionalidade e que só tem uma justificativa. O fisco ganha, esse grande tubarão ganha, e todo mundo perde. Esse é o resumo da ópera. Tá? Para não dizer que tudo isso é só desgraça, né? Aqui tem uma tese que o pessoal que faz tudo isso que eu estou falando para vocês, né, gente? Eu estou explicando, eu entrego todo o conteúdo aqui para os alunos do curso, né? Porque, enfim, é a minha tarefa. Mas como muita gente não foi meu aluno, depois eu vendo isso para quem não fez. E aí, nos cursos que eu ministro e que eu explico, as pessoas me perguntam: professor, eu estou começando na advocacia e eu não consigo vender para grande indústria, mas tem alguma coisa para pequeno empresário? Sim. Empresas do Simples, por exemplo, elas têm como recuperar crédito de monofásico. Ué, como é que é isso? Vocês acabaram de aprender, acabei de ensinar. O que é o regime monofásico? Tributar uma vez só, lá na ponta. Lá na fábrica, pagou todo o PIS e COFINS. Mas se o produto vem com PIS e COFINS embutido, para mim que sou do Simples, pensar assim, tem uma pequena farmácia no meu bairro. E aquela pequena farmácia lá é muito pequenininha, realmente, o faturamento é baixo e eu sou optante do Simples. Então, eu tenho o direito de recuperar o ICMS que está embutido nesse medicamento na minha contabilidade por ser optante do Simples. Isso está previsto na legislação. E nesse aspecto, a Receita até nem discute, nem é fácil de obter e é fácil de recuperar para o contribuinte. E o que é importante aqui estar atento, o que é regime monofásico, por que ele existe, por que o pequeno não deve pagar, porque já foi pago lá, e a legislação assegura ele a restituir, certo? Está em curso a discussão sobre os optantes do lucro presumido no STJ e está desenhada a derrota. O STJ está sacramentando a derrota do lucro presumido da recuperação de crédito monofásico. Mas por que o STJ julgou? Porque ele disse que para este regime a tributação é diferente, não é o mesmo regime de tributação do Simples. Tássia, realmente. Mais uma razão para que a legislação imponha os empresários continuarem pequenos, né? Não é só o empresário que não quer pagar mais tributo aqui, não tem, se ele crescer, ele não vai ter como. Outro degrau da escada é tão distante, tão mais alto que ele não consegue dar o próximo passo. Então acaba ficando essa pressão para que o pequeno continue sendo pequeno para o resto da vida. E é lamentável isso, é muito, muito triste mesmo. Bom, gente,
Alguma dúvida até aqui? Algum ponto que vocês gostariam de esclarecer? A gente termina, então, esse ponto da matéria que trata sobre terceiros, né? Vamos chamar assim, pessoas que não são os contribuintes de verdade e como é que eles têm o ônus de ser tributados nesses dois regimes, substituição e monofasia. Tá? Expliquei hoje para vocês, espero que tenha ficado claro. E semana que vem nós temos matéria nova, questão nova. Deixei ele no Moodle, né? A tarefa é envolvendo a questão da aula de ontem, ou seja, quando é que o sócio responde por dívida da sociedade. Então está ali no Moodle a tarefa, vocês têm uma semana para realizar e responder, e aí na semana que vem a gente discute aí as respostas e tira dúvidas daqueles que tiverem dúvidas na turma. Certo, gente? Perfeito, professor. Muito obrigada pela aula. Valeu, Tássia. Obrigado pela participação. Eu gosto, fico feliz assim, quando vocês participam, interagem, porque eu percebo que estão compreendendo. E não quer dizer que tenha que gostar, né? Isso é um outro problema. Se gostar, melhor, eu vou ficar mais feliz. Mas se estão acompanhando, estão interagindo, eu consigo ter a sensação de que a minha mensagem está sendo compreendida e a gente consegue desenvolver melhor, né, o conteúdo na medida que vocês vão assimilando. Tá? Mas surgiu dúvida, como a gente sempre combina, né? Me interrompa, pergunte, porque esse é o espaço de vocês, tem que aproveitar. Aproveitem para utilizar o espaço e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, Perfeito. uma boa semana, gente. Valeu, Vitor, Lauren, Gabriel tá escrevendo ali também. Uma boa semana para vocês, até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.